Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e para quem me acompanha aqui no canal, sabe que a gente está dando continuidade ao tema diabetes. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar de dois produtos naturais com potencial adjuvante no controle do diabetes tipo 2, que é a canela e o cardo mariano. Ambos têm histórico de uso tradicional e estão sendo cada vez mais investigados pela ciência. Mas o que realmente sabemos sobre a eficiência, sobre a segurança e o mecanismo de ação? E mais importante, o que podemos aplicar na prática clínica? E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui sempre eu trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. E aí, né, a gente começa a falar sobre um tema que costuma gerar bastante curiosidade sobre pacientes e profissionais, que é o uso da canela no controle do diabetes tipo 2. Será que mesmo que funciona? O que diz a ciência e quais cuidados nós precisamos ter, né? Então, o que é a canela inicialmente, né? A canela é um produto natural extraído da casca interna seca da árvore do gênero Cinnamomum. É amplamente utilizada na culinária, mas também ela tem sido estudada por seus potenciais efeitos hipoglicemiantes. No Brasil, a forma mais comum é a canela cássia, né? Mas também existe a canela do Ceilão, né? Também conhecida como a canela verdadeira. Tá? E aí, qual que é o mecanismo de ação? Os efeitos da canela estão relacionados principalmente aos polímeros de procianidina, né, que apresentam ação sensibilizadora à insulina. Né? Esses compostos parecem aumentar a fosforilização do receptor de insulina, melhorando ali a sensibilidade celular, estimular a secreção de insulina, elevar os níveis de GLP-1 e GLUT4 e aumentar a captação de glicose pelas células. Ou seja, o alvo de ação é tanto pancreático quanto periférico, né? O que teoricamente poderia beneficiar pacientes com resistência à insulina, né? E aí, o que dizem as evidências científicas? Né? Nós vamos analisar os principais estudos clínicos sobre o uso da canela em pessoas com diabetes tipo 2 e pré-diabetes. E o primeiro que a gente começa aqui é com a revisão Crocani de 2012, né, que analisou ali 4 ensaios clínicos com 264 pacientes. E os resultados, né, a gente, com essa revisão, não foi obtido benefício clínico significativo, e as diferenças entre entre a canela e o placebo foram mínimas, né? Com a glicemia de jejum, a redução de apenas 1,4 miligramas por decilitro, hemoglobina glicada, uma queda de 0,06% e sem diferença em efeitos adversos. Portanto, essa revisão ela não apoia o uso da canela como terapia auxiliar, tá? Depois, nós temos uma meta-análise de 2024 com 24 estudos randomizados, né? Agora, dados mais recentes trazem uma nova perspectiva, né? Essa meta-análise mostrou glicemia de jejum, uma redução de 1,32 miligramas por decilitro, uma redução da hemoglobina glicada de 0,67% e o HOMA-IR é uma queda de 0,44, né? São resultados estatisticamente significativos, né? Embora a heterogeneidade ela tenha sido muito alta, né? Acima ali dos 90%, o que sugere uma variabilidade entre os estudos, tá? E a gente tem também a meta-análise de Deno e associados com 16 estudos, que incluiu pacientes com diabetes tipo 2 e pré-diabetes. Os resultados foram glicemia de jejum, a redução de 9,8 miligramas por decilitro, o HOMA-IR, uma redução de 0,714, e a hemoglobina glicada e perfil lipídico não teve alterações significativas. Ou seja, efeitos modestos, mas com potencial benefício sobre a resistência insulínica. E aí, o último estudo que eu quero trazer para vocês é o estudo clínico randomizado lá na China, que incluiu 66 pacientes com diabetes tipo 2, com hemoglobina glicada acima de 7%,
todos em uso de glicazida de 30 miligramas por dia, né? Eles foram divididos em 3 grupos, placebo, 120 miligramas de canela e 360 miligramas de canela, tá? Após 12 semanas, ambos os grupos que usaram canela mostraram redução significativa de hemoglobina glicada e glicemia de jejum, enquanto que o grupo placebo não teve melhora, tá? E aí a gente tem alguns destaques, né? A canela de 120 miligramas reduziu a hemoglobina glicada em 0,67 e a canela de 360 miligramas reduziu ainda mais, uma redução de 0,93%. Tá? Esses valores já são compatíveis, inclusive, a alguns antidiabéticos orais leves. Tá? Quando a gente fala de efeitos adversos, né, a canela geralmente ela é bem tolerada, mas a gente precisa ter atenção. A canela cássia ela contém cumarina, né, uma substância que pode causar toxicidade hepática em doses elevadas ou uso prolongado. Tá? Portanto, a gente precisa evitar o uso indiscriminado e sempre avaliar a função hepática em pacientes que utilizam a canela como suplemento. Tá? Então, é muito importante a orientação nesses casos, tá? Já quando a gente fala de interações medicamentosas, a canela ela pode potencializar o efeito de medicamentos hipoglicemiantes, né? Obviamente, como insulina, sulfonilureias. Então, portanto, existe sim o risco de hipoglicemia, tá? Pode pode interagir ali com medicamentos hepatotóxicos, né? Então aumentando o risco de sobrecarga hepática. Então é recomendado o monitoramento clínico e laboratorial caso o paciente faça uso simultâneo. Quando a gente fala da aplicação clínica, né, na prática brasileira, né, apesar de ainda não haver recomendação oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes sobre o uso da canela como coadjuvante, a literatura atual ela aposta que pode haver benefício leve e a moderado, né, no controle glicêmico, principalmente na glicemia de jejum e no Roma-IR, sugerindo impacto ali na resistência insulínica. Mas reforçando, gente, isso, né, esse suplemento ele não substitui o tratamento convencional e o uso ele deve ser feito com orientação profissional, preferencialmente em formulações padronizadas, tá certo? E aí, a gente fala de outro fitoterápico, né, com destaque crescente nas pesquisas científicas, que é o cardo mariano, né? Ele é tradicionalmente conhecido por seu uso no suporte hepático, mas estudos recentes também apontam um possível papel ali no controle glicêmico e perfil lipídico, principalmente em pacientes com diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, né? Então a gente vai analisar o que diz a ciência, os mecanismos de ação e a segurança e as evidências mais atuais. O que é o cardo mariano? Né? O cardo mariano é uma planta da família Asterácea, é a mesma das margaridas e dos cardos. É uma planta comestível originária da Europa, mas hoje está amplamente distribuída em regiões como a América do Sul, inclusive o Brasil, né? América do Norte, Índia, China, África, Austrália. Seu uso medicinal ele remonta à Grécia Antiga, inicialmente para suporte hepático, regulação menstrual e mais recentemente como adjuvante no controle do diabetes tipo 2. Tá? Qual que é o mecanismo de ação? A parte ativa do cardo mariano é o extrato das sementes e partes aéreas da planta, composto ali por até 80% de silimarina, né? Um conjunto ali flavoliganas, né? O principal composto é a silibinina, né? Que também é chamada de silibina. Essas substâncias elas atuam de várias formas no metabolismo glicêmico, né? Com a redução ali da resistência à insulina, ação antioxidante nas células beta-pancreáticas, estimulação da regeneração das células beta, aumento ali da sensibilidade à insulina no fígado e nos músculos, inibição da piruvato quinase, reduzindo a glicólise induzida por carboidratos.
Ou seja, o efeito é multifatorial com impacto anti-inflamatório, antioxidante e hipoglicemiante, né? E aí, o que dizem as evidências, né? Vamos aos dados clínicos mais relevantes. Então, a gente tem a primeira meta-análise de Soleimani e associados com 30 estudos, que incluiu adultos com e sem diabetes e avaliou os efeitos do cardio mariano na síndrome cardiometabólica. E os resultados foram glicemia de jejum, a redução de 17,96 mg por decilitro, hemoglobina glicada, a redução de 1,25%, colesterol total, uma redução de 17,46 mg por decilitro, triglicerídeos, uma redução de 25,70 mg por decilitro, LDL, uma redução de 10,53 mg por decilitro, e HDL, um aumento de 3,36 mg por decilitro. Então, todos os resultados foram estatisticamente significativos, exceto o IMC, tá? Quando a gente olha para a meta-análise de 2020, com 16 estudos e 1.358 pacientes, foi comparado o cardio mariano com placebo em pessoas com disfunções metabólicas, e os resultados foram a glicemia de jejum, a redução de 22,9 mg por decilitro, e a hemoglobina glicada, uma redução de 1,88%. São resultados consistentes com a meta-análise anterior, mostrando um impacto positivo na glicemia e no controle glicêmico global. Tá? Depois, nós temos uma meta-análise de 2011 com 2 estudos, 89 pacientes com diabetes tipo 2, né? Onde foi obtido uma glicemia de jejum, uma redução de 38,1 mg por decilitro, uma hemoglobina glicada, uma redução de 1,92 mg por 1,92%, tá? Estudos individuais incluídos mostraram, por exemplo, em um dos ensaios clínicos, que o grupo cardio mariano, a glicemia de jejum de 133 mg por decilitro e a hemoglobina glicada de 6,8%, tá? Enquanto que o grupo controle, a glicemia de 188 mg por decilitro e a hemoglobina glicada de 9,5%, né? Então, são diferenças estatisticamente significativas, tá? Né? Tem a combinação com a berberina, então estudos também mostraram que a combinação entre cardomariano e berberina foi mais eficaz na redução da hemoglobina glicada do que a berberina isolada, ou seja, o cardomariano ele potencializa o efeito de outros fitoterápicos com ação antidiabética, né? Quando a gente fala de efeitos adversos, o cardomariano geralmente é bem tolerado, mas podem ocorrer náuseas, diarreia e distensão abdominal. Além disso, como pertence à família da Asteráceas, né, ela pode causar reação alérgica cruzada em pacientes alérgicos à margarida, à ambrósia, outras plantas ali da mesma família, tá? Quando a gente fala de interações medicamentosas, esse fitoterápico ele pode inibir enzimas do citocromo P450, principalmente a CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4 e CYP3A5, né? O que que isso significa? Isso pode alterar o metabolismo de diversos fármacos, né? Potencializar o efeito de hipoglicemia antes, exigindo um monitoramento mais próximo da glicemia e aumentar os níveis de varfarina, né? Então reforça-se o cuidado com pacientes anticoagulados. Então é importante monitorar o INR. Então, quando a gente fala de aplicação clínica, né, apesar do cardio mariano ainda não ser regulamentado pela Anvisa como fitoterápico hipoglicemiante, né, muitos pacientes fazem uso como suplemento ou manipulado. Então, os profissionais de saúde precisam estar atentos às evidências, né, avaliar os riscos e benefícios individualmente, considerar o histórico hepático e medicamentoso do paciente e monitorar a glicemia e parâmetros hepáticos se houver uso prolongado, tá? Então, tanto a canela quanto o cardio mariano têm respaldos científicos crescentes, como ali adjuvantes no tratamento do diabetes tipo 2 e da síndrome metabólica. Mas é essencial que o uso seja embasado em evidências, com monitoramento profissional, para evitar riscos e garantir a eficácia, tá certo?
Então, com isso nós concluímos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, organizados em playlist, para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver algum tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível estarei respondendo, tá certo? Então até semana que vem, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.